E aí, tudo bem? Já parou para pensar como uma única ideia pode crescer e se transformar numa fé global, com toda uma estrutura por trás? Hoje, a gente vai desmontar essa arquitetura para entender exatamente isso, como um conceito central dá origem a uma visão de mundo completa, a uma organização mundial e até os argumentos que a gente ouve por aí nos debates públicos. E para começar, vamos para um lugar bem inesperado, a cultura pop. Pois é, na série Jovem Sheldon, o personagem principal, que é um gênio super cético, acaba usando a pura lógica para argumentar que existe sim um criador, e tudo isso para consolar a mãe dele. Esse momento, que foi destacado em uma das nossas fontes, é o gancho perfeito para a gente começar a falar da relação entre lógica, evidência e fé. E isso nos leva direto para a nossa pergunta principal. A gente não está falando de uma crença isolada, mas de toda uma arquitetura de pensamento. Então, como é que uma ideia fundamental se torna a base para uma visão de mundo inteira? Vamos começar pela fundação, pelo projeto. Pensa nisso como a planta baixa de uma construção. Toda grande estrutura começa com um projeto, com uma ideia central, né? Para entender como essa fé global foi construída, a gente precisa primeiro olhar bem de perto para o conceito que sustenta o edifício inteiro. A palavra-chave que as fontes usam aqui é cosmovisão. E isso é muito mais do que uma opinião, é um sistema de pensamento completo. A ideia central é que a fé não precisa ser cega. Pelo contrário, ela pode e deve ser baseada em evidências que fazem sentido para a razão, que apresentam um retrato coerente de um universo que tem ordem e propósito. Ok, se a cosmovisão é a fundação, as evidências são os pilares que seguram tudo. Então, em que tipo de argumento essa estrutura toda se apoia? As fontes que a gente analisou mostram que são basicamente três áreas principais. E o jeito que essas evidências são separadas já diz muito. Na natureza, por exemplo, se fala da complexidade da biologia, como a imunologia de uma gravidez, como um sinal de um design inteligente. Na história, a arqueologia não entra para provar a fé, mas para dar um cenário mais real, mais palpável aos textos. E dentro da própria escritura, textos como o de Jó são interpretados de um jeito que indicaria que o universo já existia antes da Terra. Isso mostra uma busca por uma lógica interna, sabe? E esse slide aqui mostra um ponto crucial. Não é um pensamento único, fechado. As fontes deixam claro que, mesmo dentro da comunidade criacionista adventista, existem debates e diferentes interpretações. De um lado, tem a visão mais tradicional de uma criação literal em 6 dias. Do outro, uma interpretação que vê o primeiro versículo de Gênesis como um tipo de resumo, o que permitiria um universo muito mais antigo. Isso revela uma nuance teológica bem importante. Bom, com a planta baixa e os pilares no lugar, a gente passa para a estrutura de verdade. Como que uma visão de mundo se transforma numa organização global que funciona de forma coesa? A resposta está nas regras e na hierarquia. Para ter uma ideia da escala disso, olha só esse número: mais de 800 páginas. É a grossura do Manual de Regras da Associação Geral, que é o órgão que administra a igreja no mundo todo. Ou seja, não estamos falando só de crença, estamos falando de uma burocracia complexa e muito detalhada, feita para governar uma organização global. E aqui a gente vê a engrenagem dessa máquina funcionando. É uma hierarquia bem clara. Lá no topo, a Associação Geral define as crenças. As divisões cuidam de continentes inteiros. As uniões e associações locais administram as coisas regionalmente. Mas olha o detalhe crucial lá embaixo. A decisão de quem pode ser membro ou não é da igreja local. É uma estrutura que tenta equilibrar um controle central com uma autonomia local, uma distribuição de poder bem pensada. Mas para que serve toda essa estrutura? A resposta está no próprio manual de regras. O objetivo final é cumprir o que eles chamam de mandato divino, levar a mensagem para o mundo todo. De repente, a burocracia deixa de ser só burocracia. Ela se torna a ferramenta para realizar a missão. Certo, uma missão global precisa de um motor para fazer ela avançar, né? E como é que essa organização cresce? As fontes apontam para uma estratégia central, muito poderosa: a educação. E essa filosofia é declarada abertamente. A educação não é tratada como um extra, mas como uma parte central da coisa toda. O objetivo é claro: oferecer formação acadêmica de qualidade, sim, mas sempre dentro do que eles chamam de estrutura da ciência da salvação, ou seja, integrando a visão de mundo da igreja em cada matéria, em cada etapa do aprendizado. E essa política não ficou só no papel. Uma análise histórica do crescimento da igreja aqui no Brasil, por exemplo, destaca uma estratégia impressionante.
Muitas vezes, antes mesmo de pensar em construir um templo, os pioneiros iam lá e organizavam uma escola. A educação não era só para os membros, mas uma forma de prestar um serviço para a comunidade e, ao mesmo tempo, fincar a presença e os valores da igreja naquele lugar. Nenhuma ideia grande existe numa bolha. Ela sempre acaba vazando, influenciando a cultura. Na nossa última parte, vamos ver como a retórica e a lógica dessa arquitetura de crença aparecem em debates públicos bem mais amplos, em lugares que talvez ninguém esperasse. Uma das fontes aponta uma semelhança fascinante. Em 2010, lá nos Estados Unidos, uma lei no estado de Dakota do Sul usou uma linguagem sobre o aquecimento global que era muito parecida com a linguagem usada há décadas no debate sobre evolução. A ideia de apresentar algo como apenas uma teoria, não um fato, e de pedir um ensino equilibrado, essa é uma estrutura de argumento que vai além de um único tópico. O ponto-chave aqui não é discutir o mérito de cada argumento, mas sim reconhecer que existe um padrão retórico. É quase como uma planta baixa de discurso que pode ser usada para construir argumentos em arenas completamente diferentes. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Hoje, nós vimos a arquitetura de uma crença, uma ideia central, apoiada por evidências, uma organização global para administrar tudo e uma estratégia clara para crescer. Isso nos leva a uma reflexão maior. Será que essa não é a planta baixa universal? Será que esses não são os ingredientes essenciais para qualquer sistema de ideias, seja religioso, político ou social, realmente deixar sua marca no mundo? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.